passo a bola para você, tá bom? Só um instantinho. Ok? Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, localizada aqui em Nova Russas, do Ceará, para mais uma evangelioterapia. Hoje, recebendo pela primeira vez o professor Mourão, aqui de Fortaleza. Eu gostaria, nesse momento, de passar a palavra para ele, para que ele possa se apresentar e já conduzir a fala de hoje. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Como ele já falou, me chamo de Mourão, né? E trabalho no Centro Espírita Francisco de Assis, aqui no Benfica, em Fortaleza. Então, vamos dar início hoje ao nosso trabalho. Conflitos existenciais, uma psicografia do Divaldo Franco e ditado pelo Espírito Joana de Ângeles. Ok? Próximo aí para começarmos. Próximo. Bom, a marcha do progresso é inevitável, é inexorável. Ou seja, quer queira, quer não, nós vamos progredir. O máximo que pode ocorrer é você paralisar, mas nunca regredir. Mas na hora que você tiver uma ação digna, uma ação boa, você começa a progredir novamente. Então, pode ser perturbada ou dificultada. Nunca, porém, ficar retida em inconveniências de indivíduos ou de grupos, paralisando o seu progresso. Ou seja, a sua luta, o seu caminho para o progresso pode até ser perturbado por alguém, por um grupo, certo? Mas nunca ficará retida. Ficará, vamos dizer assim, sem progredir. Sempre terá algum progresso. Quer queiramos, quer não. Ou seja, o outro não pode lhe atrapalhar. Um grupo determinado não pode lhe atrapalhar. A única pessoa que vai poder lhe atrapalhar é você. A única pessoa que vai fazer com que você progrida é você. Jamais o outro, jamais um outro grupo. A criatura humana está destinada à plenitude. Vejam bem, ela está destinada à plenitude, ou seja, ao produto final. Qual é esse produto final? É exatamente você chegar um dia, como nós dizemos no Espiritismo, um dia seremos anjos. Então, a criatura humana está predestinada para isso. Compete a ela buscar esses caminhos e fazer com que cada vez mais ela dê um passo à frente. Ok? Lembrando que na hora que quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, tá? Próximo. Essa felicidade, porém, deverá ser conquistada passo a passo, mediante o esforço pessoal e o investimento de luta, de modo que desabrochem os seus potenciais que impulsionam a conquista da glória. Veja que está aí em negrito a palavra esforço pessoal. Por quê? Porque depende só de você. Você é que tem que fazer com que progrida, com que você cresça, com que você atinja os objetivos que você queira. Tá certo? Então, não adianta você dizer, por exemplo, na vida prática, você costuma sempre, pode ocorrer, você vai e faz um concurso, não passa, puxa vida, não passei porque a prova estava muito difícil, ou então não passei porque o meu vizinho estava muito inquieto e me deixou perturbado. Nada disso é explicação. Nada disso justifica. O que vai caracterizar a sua vitória é o seu esforço. Independentemente de qualquer situação, em qualquer circunstância, tudo depende do esforço seu. E isso você precisa trabalhar na sua mente, trabalhar na sua cabeça. Em razão disso, esses desafios apresentam-se como conflitos perturbadores que enfermam, desorientam, empurram para situações dolorosas, quando não direcionadas com sabedoria e enfrentadas com valor. Ou seja, quando esses problemas surgirem, você não pode deixar que eles lhe perturbem. Que eles perturbam, mas você não pode deixar que permaneça
a perturbação, que você saiba vencer essa perturbação. Procure fugir dessas perturbações. Às vezes pode lhe desorientar, sim, mas pare, pense, reflita e veja o que você pode fazer para enfrentar esses desafios. Ok? Próximo. A felicidade do mundo é possível desde que seja desenvolvido o empenho por consegui-la. Olhe mais uma vez, olha aí a palavra empenho. Se é empenho, depende de quem? De você. Você que tem que se empenhar, você que tem que buscar, você que tem que fazer acontecer. Não procurar justificativa no outro, não procurar depender do outro. Você tem que procurar depender de si mesmo. Ninguém se encontra na Terra exclusivamente para sofrer, mas para criar as condições da saúde real e da alegria plena. A felicidade é desencadeada pela harmonia que o espírito experimenta, a sensação agradável do dever cumprido, a retidão moral. Então você vê que você está na Terra, tudo bem, pode sofrer, mas não está na Terra exclusivamente para sofrer. Se você está sofrendo, procure algo que faça com que você esqueça esse sofrimento, com que você supere esse sofrimento, porque o objetivo maior não é sofrer aqui na Terra. O objetivo não é esse. O objetivo é evoluir. O objetivo é a busca da felicidade sempre, tá certo? E como é que você vai perceber a felicidade? É quando há uma harmonia, né, do espírito, uma sensação agradável do dever cumprido. Ou seja, muitas vezes você deve se lembrar, você realiza algo e diz, puxa vida, sinto que que cumpri o meu dever. Eu me sinto em paz, tenho convicção que meu dever foi cumprido. Isso é uma harmonia que está havendo dentro de você com você mesmo. Ok? A conquista da felicidade ocorre quando se transita de um para outro estado de espírito em equilíbrio, portanto, de maior harmonia. Da mesma maneira, o sofrimento é uma transição da situação inferior, estágio que já deveria ter sido vencido. A felicidade, portanto, não significa oposição à infelicidade. Então, você vê, o estado de espírito seu, se você está em harmonia, isso é a felicidade. Se o seu estado de espírito é de tristeza, é de sofrimento, é de negatividade, isto é infelicidade. Tá certo? Lembrando que a felicidade, como ele diz aqui, não é oposição à infelicidade. A infelicidade é a ausência da felicidade. Porque nós devemos sempre buscar a felicidade. E quando surgir situações inferiores, situações negativas, procurarmos enfrentá-las e encontrar soluções para que nós possamos conquistar. Próximo. Bom, comportamentos perturbadores. A Joana de Anjos reúne em seu livro Conflitos Existenciais vários comportamentos perturbadores, como fugas psicológicas, nós vamos ver agora, preguiça, que também vamos ver agora, raiva, medo, ressentimento, culpa, ciúme, ansiedade, crueldade, violência, neurastenia, drogadição, tabagismo, alcoolismo, vazio existencial, estresse, fobias, coragem, amor e morte. Nem todo mundo gosta de falar. Então, isso aí é só mais ou menos um resumo da temática do livro Conflitos Existenciais. E nós vamos fazer hoje só fugas e preguiça. Okay? Levantou a mão. Alguém levantou a mão aí, quem foi? Edna. Edna vai falar? Então vamos para o próximo.
Regina, você levantou a mão? Pode falar. O microfone está desligado. Então pode continuar, professor. Vamos lá. Passa a próxima aí, por favor. Bom, vamos agora começar com as causas psicológicas das fugas, né? O que é que causa essas fugas que, às vezes, nós nem percebemos que estamos fugindo. Na vida infantil, a criança escapa da responsabilidade apelando para a mentira, fruto natural da sua imaginação criadora. Toda vez que se tenta evitar esforço e luta, opera-se em sentido contrário às leis da vida, que impõem movimento e ação como recursos de crescimento psicológico, moral, intelectual e espiritual. Então, vocês já devem ter tido essa experiência, presenciado uma criança com alta imaginação, cria historinhas, cria amigos invisíveis, cria um monte de coisas que nós costumeiramente chamamos de mentira. E o pior é que aí é que onde começa a gerar os problemas das causas psicológicas da pessoa, começa na infância. Por quê? Porque normalmente o que acontece é os adultos, no caso, principalmente os pais, né, reclamarem. Deixa de mentir, é pecado mentir, Deus castiga se mentir. E a mentira para uma criança é como um brinquedo. É algo sagrado, porque ela está usando a imaginação dela, ela está usando a criatividade dela. Aí você pergunta, então eu devo deixar ela mentir? Não, não é isso que eu estou dizendo. Você deve enfrentar de outra forma. Por exemplo, a criança está mentindo, você percebe que ela está mentindo, aí você vai ativar a mente dela com perguntas. Por exemplo, ela falou que tem uma amiguinha lá no quarto com ela. Aí você pergunta, quem é a sua amiguinha? Como é o nome dela? Como é que ela está vestida? O que foi que ela falou? Ou seja, você vai trazendo perguntas como se estivesse interessada naquela mentira, ao ponto que você vai chegar e descobrir se é verdade, se é mentira ou não. E no Espiritismo, nós sabemos que a criança, principalmente até 7 anos, elas têm essas visões da verdade, de amiguinhos, por exemplo, que estão presentes com elas veem realmente, elas sentem, elas conversam com esses amiguinhos, que muitas vezes tem gente que acha que isso é anormal, tá certo? Muitas vezes a mãe acha que aquilo ali tá falando sozinha, parece que é doida. Esse tipo de reação dos pais ou das pessoas que são responsáveis pela criação das crianças, esse tipo de reação é que vai começar a gerar problemas psicológicos na criança. Nós pensamos que não, mas quando chegar lá na frente, o reflexo, o efeito disso vai ser catastrófico. Ninguém cresce ou se desenvolve em estado de paralisia. Diante dos grandes desafios para os quais o indivíduo não se sente equipado, ou lhe faltarem os recursos hábeis para os arrostar, ou seja, para encarar sem medo. Foge para atitudes levianas e irresponsáveis, como se estivesse agindo de forma correta. Ou seja, você não pode permitir em você esse estado de paralisia. Você precisa reagir e buscar ações para que a paralisia desapareça. Tá certo? Porque você, aceitando isso aí, você fugindo daí com certas atitudes, por exemplo, você está sentindo um desânimo, não quer fazer nada, aí você, eu vou me deitar, vou descansar, vou esfriar a cabeça, você está fazendo o quê? Fugindo. Você está alimentando esta paralisia, e isso pode causar um problema mais sério lá na frente. Minha filha teve muitas visões, saiu já, vamos ver aqui essa observação dela. Minha filha teve muitas visões de amigos imaginários. Passaram aos 7 anos. Hoje, às vezes, aparecem. O diálogo bom, pois alguns eram obsessores. Muito bem.
E nessa idade, tá certo? É possível também obsessores. E você, de acordo com a conversa com a criança, você pode perfeitamente você descobrir se é obsessor, e aí você procura ajudar, ou não. Como é que ela vai saber se é obsessor? Se aquelas conversas com aqueles amiguinhos delas são ações que não são dignas moralmente para uma criança. Tá certo? Próximo. O hábito de evitar danos imediatos decorrendo da fuga. O que pode ocorrer com essas fugas? O hábito de evitar essas responsabilidades e deveres que parecem insuportáveis conduz o indivíduo a uma falsa comodidade, assinalada pela conduta leviana e infantil. Então, se você tornar isso um hábito, tá certo? Ou seja, você deixar de querer fazer as coisas, deixar de assumir as suas responsabilidades constantemente, isso pode gerar em você uma falsa comodidade. Lembrando que comodidade aqui não é conformismo. Comodidade aqui é acomodação. Tá certo? Aí você acha que se acomodando, aceitando aquela situação, isso vai resolver. Não vai resolver se você não reagir. Se você não agir e não reagir. Ok? Todos os seres humanos existem para realizar o crescimento interior, a sua individualização. Ou seja, como até nós já falamos há pouco, todos nós vamos progredir. E o ser humano existe para isso, para o crescimento dele interior. Você deve se preocupar primeiro com o crescimento interior, porque com o crescimento interior harmonizado, certo? De acordo com o que você tem em mente, você poderá também conseguir o crescimento material. E é necessário também para o seu crescimento interior. Ok? Então, uma coisa caminha auxiliando a outra. Então, todos nós temos que procurar realizar o crescimento interior, a sua individualidade, sem querer copiar o outro, sem querer imitar o outro, mas sim a si mesmo. Okay? Próximo. Danos imediatos decorrem da fuga, né? Continuação. Os mecanismos de fuga psicológica quase sempre candidatam o paciente a um estado de consequências morais, frutos da constante evasão da realidade para um universo de fantasia, onde tudo se realiza magicamente, utopicamente. Então, com essas suas fugas, o que vai ocorrer? Vai fazer com que você crie um mundo diferente, individual para você. Um mundo que não é o real, é um mundo de fantasia. E o mundo de fantasia, tá certo? Não tem validade se não for, por exemplo, na criança. Na criança é a fase dela, ela precisa daquilo. Mas no adulto, o mundo de fantasia é uma fuga. Criando, né? Você está criando essa fantasia para fugir das suas responsabilidades. Tem um chat aí, foi o que a pessoa falou. Mourão, essa ótima palestra está sendo gravada. Onde podemos consegui-la? Aí o menino aí responde depois aí, tá? Eu realmente não sei como é que está sendo feito. Ok. Pode dizer, Cláudio. Não, nada não. Pode continuar. Tá. Os mecanismos, portanto, de fuga da responsabilidade e do dever somente atormentam aqueles que se entregam indefesos, quando seria mais factível, realizável e próprio lutar com tenacidade, vencendo os limites, impondo a vontade aos temores e conflitos, por cuja conduta encontraria a autorrealização, a paz. Então, essa fuga de responsabilidade, ela de imediato, aparentemente, você está conseguindo
se safar, vamos dizer assim, na linguagem popular. Mas, na verdade, você está alimentando problemas para você. Certo? Por quê? Porque a fuga da responsabilidade está deixando você sem condições de enfrentar, certo? De buscar, de lutar para conseguir enfrentar isso. Então, não adianta você querer fugir, porque mais cedo ou mais tarde isso pode refletir uma situação desagradável e você vai ter que cair na realidade. Vai ter que buscar realizar aquilo que você precisa, tá certo? Realizar. E se você fugir, você não vai conseguir. Posso? Estava olhando aqui no chat, e aí Ah, a Cristiane Moreira falou o seguinte, ainda sobre a questão da criança de 7 anos, acredito eu, né? Ela disse, minha filha teve muitas visões de amigos imaginários. Passaram aos 7 anos. Hoje, às vezes, aparecem. O diálogo foi bom, pois alguns eram obsessores. ótimo. Ela confirmou o que nós dissemos, né? O diálogo que ela teve com a criança, né? Ao invés de reprimir, ao invés de brigar, ao invés de condenar, ela fez o diálogo exatamente para conseguir, vamos dizer assim, entrar no mundo da criança e a criança se sentir segura. E isso ajuda tranquilamente. Muito bem, parabéns a ela. Bom, quais as soluções para enfrentar a fuga? Ora, o ser humano possui tesouros íntimos. Olha que frase. Tesouros íntimos inigualáveis, ainda não explorados conscientemente. Aí eu coloquei aí alguns. A retidão, a bondade, a inteligência, certo? Então, todas essas situações, elas são tesouros que, se nós procurarmos usar, nós resolveremos muitos problemas de nossa consciência, muitos problemas do nosso íntimo, tá certo? Não são só esses, há outros. A justiça, tem o amor, tem a harmonia, né? A bênção do sofrimento é outro tesouro íntimo. Olha, a bênção do sofrimento, aí você imagina, mas como é que eu vou ter abençoar o sofrimento? Nós dizemos no Centro Espírita que o sofrimento é uma bênção que Deus dá para que você consiga cair na realidade da sua situação, da situação que você está passando, e passe a ver aquele sofrimento como sendo uma forma de você crescer espiritualmente, tá certo? Porque você está espiando um problema que você trouxe, talvez até de outra vida, trouxe para agora, para tentar consertar, que não conseguiu antes, que agora você está tendo a oportunidade. Então, quando você sofre com resignação, sem reclamar, sem questionar Deus, sem achar que Deus esqueceu de você, sem achar que Deus, por que ele fez só isso comigo? Se você não fizer disso, se você se resignar, o sofrimento é uma bênção para o crescimento interior. Okay? A necessidade dos enfrentamentos faz parte da existência humana, sem os quais o processo de crescimento interior ficaria interrompido, dando lugar a transtornos profundos de comportamento que se transformariam em patologias de difícil solução. Então, olha, a necessidade dos enfrentamentos. Isso comprova exatamente que você não, se você fizer esse enfrentamento, você não está fugindo. Se você não está fugindo, você enfrentando, você terá muito mais chance de conseguir resolver os seus problemas, os seus conflitos. Então, há necessidade de você enfrentar e não de você fugir. Porque você enfrentando, você vai encontrar solução. Pode encontrar dificuldade? Pode. Mas é exatamente nas dificuldades que surgem as soluções. Ok? Próximo. Dona Regina levantou a mão. Foi não? Vou pegar o microfone, Dona Regina. Desculpa, professor, eu só queria tirar uma dúvida. Você fala dos enfrentamentos dos problemas, né? E esses problemas são todos aqueles itens que você falou no início, né? A raiva, o ciúme, todos esses conflitos. Então, eu estou me lembrando
da página do Evangelho que fala, que Santo Agostinho fala, né, do conhece-te a ti mesmo. Então, aquele inventário diário que a gente precisa anotar todas aquelas coisas que a gente percebe que erramos, né? Isso. E a gente anota para trabalhar essa questão, esses erros que vêm do passado reencarnatório, ou que a gente está mantendo nessa nova reencarnação, que é tão importante. Então, a gente precisa trabalhar nesse sentido, não é? Exatamente. Anotar e pensar exatamente em tudo que a gente verdadeiramente é. Não a falsa persona, a falsa, né, máscara que a gente tem, né, para a sociedade, para nós mesmos. Não é isso? Exatamente isso, viu, Regina? E você tocou num ponto que eu acho muito importante, talvez você tenha feito, assim, talvez sem muita dar ênfase, mas que eu quero dar ênfase maior. Quando você tiver com esses problemas, né, com esses conflitos, você falou aí, anotar, escrever. Gente, é muito importante você escrever no cantinho de papel, no cantinho da sua agenda, seja onde for. Porque, por incrível que pareça, quando você escreve, a espiritualidade lhe ajuda a resolver esses problemas. É impressionante. Então, gostei muito dessa sua observação do anotar. Foi uma boa lembrança. Ok? Obrigado. Aí vem aqui mais a solução para enfrentá-la. Cada vitória, por mais insignificante que se apresente, serve de base para futuros cometimentos que facultarão a autoconfiança, o reconhecimento das potencialidades ignoradas que respondem pelas forças morais e que possuidor o self. Self aqui no sentido de suas atitudes e predisposições de comportamento. É a nossa essência, é aquilo que existe de único. Quando coloca em cada vitória, gente, coloquei essa vitória aí que é importante. Quando se está numa situação de fuga, numa situação de conflito, muitas vezes até que pode gerar, que gera uma depressão, e às vezes você nem sabe que está com depressão, mas essas vitórias são fundamentais. Que vitórias são essas? Qualquer vitória, por pequena que seja. Por exemplo, se você se conscientizar de que você precisa abrir uma porta para entrar no seu quarto, esse ato de abrir a porta já é uma vitória. Porque se você não abrir, você não entra. Se você consegue, por exemplo, olha, eu preciso fazer uma caminhada, eu vou sair agora e decide e vai caminhar. Isto é uma vitória, por pequena que seja, certo? Se você decide, por exemplo, sair ou ir para alguma praia, algo, é uma vitória. Tá certo? Agora, se você decide, por exemplo, ficar deitado, dormindo, ou ficar reclamando, isso é vitória? Não. É exatamente a alimentação dos seus conflitos. E isso não é nada agradável. Por incrível que pareça, é só se conscientizar da nossa vida do dia a dia. Como é que eu caminho dando o primeiro passo? Se você tiver consciência de que precisa dar um passo para você começar a caminhar, se você tiver consciência, botar na sua consciência que eu preciso pegar o talher para comer, para me alimentar, se você tiver consciência que eu preciso pegar um copo lá no armário para botar água para eu beber, isso são vitórias, são ações que as pessoas que estão numa situação tristonha, de desânimo, de querendo fugir de tudo, fugir do mundo até, como muitas vezes dizem, esses pequenos detalhes são realizados, são importantes. Por exemplo, abrir uma gaveta, limpar aquela gaveta, é importante que você faça isso. Eu quero arrumar a minha estante. Não, arrume uma prateleira, depois você arruma outra, depois você arruma outra. Vai juntando essas vitórias que você acaba conseguindo mais. Adicionando-se realizações, ou seja, essas vitórias, umas sobre as outras, ocorrerá um somatório de experiências que impulsionam o indivíduo com segurança no rumo certo da realidade. É o seguinte, é porque quando você vai fazer essas realizações,
no seu subconsciente, isso vai acumulando cada vez mais como algo positivo, como uma vitória. E isso vai alimentando o bem para você mesmo. Ok? Próximo, por favor. Vamos agora à preguiça. Nós só temos 17 minutos, vai dar tempo. A preguiça pode expressar-se de maneira tranquila, quando o paciente se permite muitas horas de sono, permanência prolongada no leito, mesmo após haver dormido, sem que o tempo seja aproveitado de maneira correta para leituras, reflexões e preces. Quantas e quantas vezes você está dormindo, acorda, aí vai estar muito cedo, vou me levantar, não, vou me espreguiçar, o dia está tão bom, o clima está tão gostoso, eu vou ficar mais tempo deitado. Onde aí você devia exatamente se levantar e fazer algo de útil. Fazer uma leitura, por exemplo. Ah, mas não tenho tempo para ler? Tem. Se você não tem tempo para ler, você bote uma coisa na sua cabeça. Você tem que arranjar tempo para ir ao banheiro e fazer suas necessidades fisiológicas. Senão, você sabe o que é que acontece. Então, aproveite essa ocasião que você está lá, sentado, fazendo suas necessidades fisiológicas, e leia uma página, seja do que for, algo agradável. Se você fizer isso todo dia, já que você vai todo dia ao banheiro, no final do ano você vai ter 365 páginas lidas. 3 vezes mais do que a média da leitura nacional, que é de 100 páginas. Então vem aquela velha história, as pequenas vitórias, que às vezes você não dá valor, porque você quer fazer logo muito, quer fazer logo tudo, você não consegue realizar. Aí vai fazendo o quê? Vai baixando aquele desânimo, bicho, eu não consigo, vai alimentando cada vez mais o que é negativo. Enquanto que você fazendo o inverso, as pequenas vitórias, as poucas coisas benéficas, boas, você vai alimentando o seu consciente para coisas boas. Aí você vai ter um resultado que você menos espera, muito mais proveitoso. Pode apresentar-se como perda de entusiasmo pela vida, a preguiça, né? Ausência de motivação para realizar qualquer esforço dignificante ou algum tipo de ação estimuladora. Claro, qual a idade da criança? Não entendi. Não entendi a pergunta. É uma pergunta que surgiu aqui no Certo. chat, ela tinha pedido para deixar por último, eu estava perguntando para ela, ela falou o seguinte, Tá. quando a criança brincava, sempre falando sozinha, não via ninguém, porém tinha a sensação de ser observada muito fortemente. Seria uma forma de mediunidade? Com certeza, principalmente até os 7 anos, quer queiramos, quer não, essas crianças têm uma mediunidade. Não necessariamente ela vai continuar com essa mediunidade, mas é porque como ela está na idade mais de pureza, a idade mais pura, mais próxima do ser humano e mais próximo da divindade, é a criança até 7 anos. Tá certo? Então, nessa fase, ela normalmente ela é um médium ostensivo. Ok? Bom, próximo. Fatores causais, né? Em outra situação, pode resultar de algum choque emocional, não digerido conscientemente, no qual o ressentimento tomou conta da área mental, considerando-se pessoa desprestigiada ou perseguida, cuja contribuição para o desenvolvimento geral foi recusada. Existe muito isso, um choque emocional, por exemplo, um amor desfeito, um relacionamento desfeito, uma discussão com a companheira ou com o companheiro, tá certo? Uma discussão com o vizinho, tudo isso pode causar um choque emocional que vai provocar em você exatamente o desânimo. E isso é como consequência da sua atitude, não é que você queira, é consequência da sua atitude. Então, a preguiça pode ser causada também por um choque emocional. A preguiça prolongada pode expressar também uma síndrome de depressão.
mediante a qual se instalam os distúrbios de comportamento afetivo e social, gerando profundos desconfortos e ansiedade. Então, veja bem, quando esse desânimo, essa situação de preguiça está se alargando, demorando, procure tratamento, porque pode ser uma síndrome depressiva. E vocês, todos vocês já são adultos, sabem que graves consequências poderão existir com a depressão. Inclusive, lamentavelmente, até suicídio. Tá certo? Então, se a sua preguiça está sendo prolongada, reaja. Se não tem força, procure um profissional da área e vá se tratar. Porque você procurar um profissional da área de psicologia ou psiquiatria não é ser doido. Hoje é uma necessidade, principalmente depois da pandemia. Próximo. Quais os transtornos gerados pela preguiça? Bom, quando a pessoa se sente bem com essa preguiça, né, com falta de atividade, a tendência é ficar inútil, tornando-se um pesado fardo para a família e a sociedade. Então, você vê que a preguiça pode levar você a chegar ao ponto de se sentir uma pessoa inútil. E se você não se sentir, pior é que você é inútil, tanto para a família quanto para a sociedade. Então, você precisa evitar e lutar contra a preguiça e não deixar, principalmente, que ela domine você. Porque se ela lhe dominar, você poderá ter graves consequências. A baixa estima e a fuga psicológica são os fatores predominantes desse comportamento doentio. E aí, gente, nós temos inúmeras situações de baixa estima, né? Você pode se sentir inferior, pode achar que as pessoas não gostam de você, você pode achar que você é feio, você pode achar que você é pequeno, né? Você é uma pessoa baixinha, você pode achar que você é branca demais, você pode achar que você é negra, um monte de situações pode levar você a baixa estima. Aí, quando isso ocorre, vem também como consequência a sua fuga daquela situação. Aí vai gerando como é que eu chamo, meu Deus? Um iceberg. Aí a situação vai cada vez mais complicando. A indolência, que é a indiferença, né, estar sem ânimo, etc., paralisadora pela falta de ação, conduz à flacidez muscular, à perda de movimentação, às dificuldades respiratórias, digestivas, num quadro doentio que tende a piorar cada vez mais, caso não haja uma reação positiva. Vou dar uma situação, por exemplo, bem prática. Por que as pessoas idosas normalmente são flácidas? Problemas flácidos? Exatamente porque ela vai reduzindo cada vez mais a sua ação. Pode pegar uma pessoa idosa que está com dificuldade já de locomoção e tal, se for procurar um profissional, a primeira coisa que ela vai fazer é indicar fisioterapia para fortalecer os músculos. Tá certo? Por quê? Porque a falta de ação, se você está com preguiça, aí você está deixando de agir. Se você está deixando de agir, você está prejudicando o seu corpo. Tá certo? Então, isso pode gerar muitas situações. Eu dei só um exemplo do idoso, mas não é do idoso, não. Há pessoas que são, por exemplo, como é que se chama? Não tem uma vida ativa, são pessoas muito sedentárias. Essas pessoas vão enfraquecendo a parte muscular, ou então vão tendo problema respiratório, ou problema digestivo, às vezes você não sabe por que está com desinteria, tudo, foi não comi nada demais, tal. Vá atrás que a sua falta de ação está lhe prejudicando. Próximo. Professor, tem um questionamento aqui no site. Okay. A Joana Andrade pergunta o seguinte: essa preguiça
e a baixa estima podem também ser questões obsessivas? Pode. Olha, você não pode, não vou dizer que é, mas há casos que pode ser questão obsessiva. Porque o objetivo do obsessor é levar você exatamente para não agir como deve ser. Então, vai fazendo com que você não haja, lhe alimentando preguiça, que você, com isso, você às vezes até se sente bem, né? Se sente porque está sem fazer nada, né? E isso pode ser consequência de uma obsessão. Por isso que eu digo, teve um problema desse, de preguiça, de desânimo, procure um profissional. Esse profissional pode ser um psicólogo, pode ser um psicoterapeuta, pode ser um centro espírita, pode. Você pode procurar um centro espírita, contar a situação, como é que você está. Você pode até nem saber que é um obsessor. Você pode até nem saber. Muitas vezes nem sabe. Você pensa que é nada mais do que o seu desânimo. Certo? Então, lamentavelmente, temos que dizer que é verdade. Pode ser obsessor. Em razão do pessimismo que se assenhoria do enfermo, a sua convivência faz-se difícil. E o seu isolamento, que é a fuga de si mesmo, né, o isolamento, mais o atormenta, porque a autolamentação passa a constituir-lhe uma ideia fixa, culpando também as demais pessoas por não se interessarem pelo seu quadro. Isso é comum, a pessoa se autolamentar, porque ela fica alimentando aquela ideia, tá certo? E aquela ideia leva-o a pensar que o culpado são os outros. E aí começa a aumentar o problema. Porque desde o começo dos slides, nós falamos para vocês, tudo depende de você, do seu, da sua luta em seu favor. Tudo, 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 tudo. Vamos já dar aqui uma frasinha lá mais na frente, você vai ver, só para comprovar isso aí. A mente não exercitada, não, tá certo? Não é só a movimentação. A mente não exercitada em pensamentos saudáveis descamba para o entorpecimento, para a fraqueza, para o desânimo também. Ou para o cultivo de ideias destrutivas, vulgares e sensatas, que sempre agravam a conduta perniciosa. Então, olha, vocês já ouviram falar da frase mente sã, corpo são. Eu acredito que todos já ouviram dessa frase. E é verdade. Se você não coloca, não passa a trabalhar a sua mente, não exercita a sua mente com pensamentos saudáveis, com pensamentos positivos, você vai começar a sentir aquilo lhe destruído, começando pela fraqueza, pelo desânimo, pela negatividade. Aí, quando você chega na negatividade, você acha que o problema está nos outros, você acha que os outros poderiam lhe ajudar e não lhe ajudam, onde a ajuda tem que ser você para você mesmo. Quando você procura um psicólogo, por exemplo, ou um psicoterapeuta, ou um psiquiatra, não vá pensar que ele vai lhe curar. Ele vai dar condições a você de você descobrir como resolver o seu problema. Da mesma forma que lá na criancinha, até os 7 anos, você deve fazer e não condená-la pelas mentiras, pelas criações, pela imaginação dela. Deve trabalhar exatamente a mente dela, exercitar aquela mente para chegar ao ponto que você quer. A mesma coisa é o psicólogo. Ele não vai lhe curar. Ele vai dar condições para que você, ou vai lhe mostrar, não vai dar, ele vai mostrar situações de que você, agindo daquela forma como ele indica, você poderá perfeitamente se safar, como se diz, da popularidade. Próximo. Tudo faz-se um ciclo vicioso. Né? O paciente não dispõe de energia para lutar e nega-se à luta por acreditar na inutilidade do esforço. Esse é o grande problema da preguiça, do desânimo, etc. Porque ele não age, certo? Porque não tem energia para lutar, e nega a se lutar porque acha que o que ele vai fazer não vai resolver. Ou seja, ele já se derrotou. Ele não tentou, não buscou.
certo? Não lutou para ir atrás. Tudo depende exclusivamente dele, como nós já falamos, já que ninguém lhe pode tomar a medicação de que somente ele necessita. Alguém conhece alguém que toma um remédio para o outro ficar bom da dor de barriga, da depressão, do diabetes? Não. A única forma que você pode tomar uma medicação, por que pareça, no lugar de outro, é no passe do centro espírita que você pode fazer também, ou o estudo do evangelho você pode fazer em intenção a outra pessoa. Na hora que você estiver pegando aquele passe, você mentaliza a pessoa que você quer ajudar. Aí esse remédio que veio para você, na verdade, vai ser transferido para ele pelo seu intermédio. É a única situação. Fora isso, nenhuma medicação que você toma vai ajudar o outro. A medicação só ajuda a quem toma. Próximo. Terapia da preguiça. Está quase terminando, não? Só falta 1 minuto, mas dá mais uns 2 minutinhos que eu termino. A terapia para a preguiça. Às vezes o paciente pode receber alguma inspiração superior e interroga-se: por que estou sofrendo desnecessariamente? Até quando suportarei esta situação deplorável? Começam a surgir-lhe a vergonha pelo estado em que se encontra, o constrangimento pela inutilidade existencial, dando início ao labor de renovação íntima e ao desejo de reconquistar a saúde. Então, você menos espera, você pode cair na realidade, que na verdade é uma inspiração interior, de algum espírito de luz. E acha, puxa, por que eu estou sofrendo dessa forma? Até quando eu vou aguentar isso? Isso já é um bom começo para você resolver o problema da sua preguiça. Ok? Próximo. Com estas interrogações, começa a surgir o equilíbrio emocional, o natural desejo pela recuperação, passando a ver a preguiça como algo enfadonho e monótono, irritante e sem sentido, causador de aflições desnecessárias. Então, quando você começa a se questionar sobre aquilo, sobre aquela preguiça, aquele desânimo, aquela coisa, já é algo que poderá ajudar ao seu equilíbrio emocional. Este processo inicial de vê-la conforme proporciona estímulos para a mudança de comportamento, a aceitação de novos exercícios de despertamento, liberando grande quantidade de energia armazenada que se encontrava impedida de funcionar em razão dos mecanismos de fuga da realidade. Aí vem, então quer dizer que a preguiça não é de todo mal. Não. Se for uma preguiça momentânea, rápida, ela vai ajudar você a recuperar suas energias para você realizar algo de bom depois. Tudo bem. Mas se for continuada, for frequente, for demorada, aí a situação pode complicar. Tá certo? Afinal, todos nós precisamos de descanso. Você precisa trabalhar, mas precisa tirar férias para recarregar as baterias. Tá certo? E assim é a nossa vida. Ok? Próximo. O próximo passo é a destruição da identidade do preguiçoso, de doente ou de inútil, experimentando a alegria que decorre do ato de servir, dos instrumentos ativos para a produção de tudo quanto significa realização pessoal. Ou seja, você começar a imaginar em servir a alguém, alguma coisa. Pode servir a alguém da sua família, pode servir a um trabalho voluntário numa casa espírita ou no hospital, seja lá onde for. Servir, este estágio e este ato de servir é o primeiro passo para você resolver o seu problema de preguiça. O ego cede lugar à necessidade de convivência, de compreensão fraternal, abrindo espaços emocional e mental para mais audaciosas realizações. Ok? Então, você precisa, além desse primeiro passo que nós falamos, ter necessidade de conviver com as pessoas. Agora, um cuidado. Procure conviver com as pessoas sadias, de bons pensamentos, tá certo? Pessoas fraternas, e não de pessoas com pensamentos negativos e destruidores.
Próximo. É necessário que as leituras edificantes passem a influenciar os painéis mentais e as velhas histórias de autocompaixão, e a que estava acostumado, fazendo parte do cardápio existencial. Cedam lugar aos estímulos da boa convivência social e afetiva, que acabamos de falar, motivando os avanços constantes. Então, essas leituras edificantes não é leitura de violência. Procure leitura mais amena, uma leitura mais suave, que evite alimentar a sua mente de coisas ruins. Evite jornais que falam de violência, de luta, de sangue, de violência, de crime, não sei o quê. Evite isso, que a sua mente vai cada vez mais sendo liberada e sendo limpa. A oração e a bioenergia oferecem recursos inestimáveis ao lado de uma psicoterapia baseada em labores bem direcionados, trabalhos, a fim de que o paciente volte ao mundo real com nova disposição. Então, muitas vezes também você pensa que não, mas a oração é o melhor caminho. Já foi comprovado, inclusive na medicina, que um grupo de pessoas que foi tratado no hospital, acrescendo-se orações, teve um desempenho muito maior do que um outro grupo que foi tratado com a mesma doença, com os mesmos remédios, mas sem o acréscimo da oração. Próximo. Gratidão pela paciência de me ouvir. Desculpem-me as falhas. Boa noite a todos vocês. A Regina levantou a mão aí. Professor,